Amém, amados? Estamos mais uma quarta-feira para declararmos. E hoje nós vamos aprender a profetizar vida. A palavra de hoje está a cargo do nosso irmão José. Era para a pastora pregar, tá? Mas a pastora não está conseguindo ficar sentada muito tempo. Então nós estamos respeitando, eu estou respeitando isso para com ela, tá bom? Orem sempre que vocês lembrarem, coloquem ela nas orações. Ela tem reclamado de muitas dores, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, colocamos agora esse momento de culto e essa palavra que o Senhor vai trazer através do teu Filho, Senhor, que ela seja rema nos nossos corações, que ela venha à existência, trazendo as confirmações proféticas daquilo que nós buscamos e daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Que verdadeiramente, ó Pai querido, a Tua palavra venha à existência, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Graça e paz a todos. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos os irmãos e irmãs que já se encontram nessa plataforma. Quero mandar aí um grande abraço para a irmã Rosângela, que já deixou aí a sua participação, a Thaís Michelin. Graças a Deus por estarmos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para aprender da palavra dele, meditarmos um pouco sobre tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque eu creio que a cada dia, a cada manhã, como a palavra diz, as suas misericórdias se renovam. Eu quero trazer uma mensagem hoje aqui para a nossa meditação. Paz do Senhor, irmão Alisson, seja bem-vindo também, todos aqueles que já estão presentes na nossa plataforma, que Deus possa abençoar a vida de vocês de uma forma sobrenatural. Então hoje eu quero falar um pouco sobre Ezequiel 37, é uma passagem bíblica bastante conhecida, que fala sobre o Vale de Ossos Secos. Eu queria relatar, trazer algumas colocações que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente possa refletir nessa noite. Mas antes disso, vamos ler o que fala esse capítulo. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 10, para aqueles que já conhecem, relembrar, e aqueles que ainda não conhecem, começar a meditar sobre o valor que tem essa visão de Ezequiel. Diz assim, a partir do versículo 1: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetizei ao espírito, profetize sobre o espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe:
Assim diz o Senhor soberano: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que viva. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Primeiramente, para a gente entrar no nosso contexto de hoje, eu quero ressaltar, né, o tempo, né, dessa visão e a importância que ela trouxe, né, para o povo, né, tanto de Judá como de Jerusalém. Ezequiel, ele viveu ali num contexto bem crítico daquela nação. É um período onde eles passam, né, por todos ali, Saul, Davi, Salomão. Depois da morte de Salomão, seus filhos assumem, né, ali o reinado, e há uma divisão onde eles vão, né, ficar dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. E depois de tudo isso, eles começam a caminhar para uma grande decadência, né? E é nesse contexto onde Ezequiel ele vai, né, vai aparecer ali, né, esse nome, né, tão famoso que nós conhecemos hoje, que é Ezequiel. E Ezequiel ele vai ter um chamado ali como profeta, e Deus, né, conduz ele, né, através do Espírito para um vale, né? E a gente começa a analisar aqui esse contexto que o Senhor, né, pega o seu profeta e coloca em meio a um vale de ossos secos, né? Muitas das vezes trazendo, né, já para o nosso dia, para a nossa realidade, né, o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ele é chamado pelo Senhor e ali ele, né, começa a ser um profeta de Deus, muitas das vezes ele imagina, né, estar nos melhores lugares, né, nas melhores cidades, nas melhores situações, né, no profetizar para aquelas pessoas que precisa de uma palavra, e muitas das vezes ele profetiza somente coisas boas, né? Somente prosperidade, somente alegria, e muitas das vezes Deus, né, tem algo, né, uma palavra de conserto, uma palavra de restauração, e muitas das vezes, né, aquele profeta ele se encovarda, né? E nesse momento aqui do profeta Ezequiel, Deus, né, conduz ele até um vale. Muitas das vezes, né, o profeta, o missionário, ele quer estar nas melhores situações, né, quer ser enviado como missionário para as melhores cidades, e muitas das vezes, né, lá para aquele contexto onde, né, o país é pobre, onde a situação é crítica, muitas das vezes o profeta se encovarda. E aqui nesse contexto, né, o Senhor levou o profeta Ezequiel para um vale, né, cheio de ossos secos. Por quê? Porque Deus, né, queria, né, mostrar algo para aquele profeta. Então, a direção de Deus, e Deus conduz ele para o meio do vale, né, coloca ele no meio daquela situação, né, no meio de todo aquele contexto daquela nação, né, que estava passando por todas aquelas situações, né, situação de decadência, tanto social e espiritual. E quando a gente fala de espiritual, é muito importante a gente entender esse contexto, porque, né, o espiritual ele vai afetar diretamente em todas as áreas, né, da nossa vida, né? Aquela palavra que diz, né, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque quando o homem busca a Deus, quando o homem busca os princípios, né, da fé cristã, as outras coisas vão vir, né, de uma forma a acrescentar, né? Ele não vai ter que buscar todas as outras coisas, né? As outras coisas vão vir, né, já vai vir ali no pacote, né? Num ditado bem popular, já vai vir ali no pacote. Nós estamos lendo, né, um livro do C.S. Lewis que chama
Cristianismo Puro e Simples, e lá ele diz, né, buscai o reino de Deus, né, e você terá, né, a terra de lambuja. Se você buscar a terra, você não terá nenhum dos dois, né, porque nós temos que ter essa visão, nós temos que ter essa mentalidade, né, e entender o contexto que está ao nosso redor. Então Deus pega ali o profeta e coloca ele no meio daquele vale. Mostra para ele a situação, né, o que estava acontecendo. Então, quero te chamar, né, a refletir sobre o que está acontecendo na sua vida nesse momento. Né? Será que Deus está te levando, né, nesse momento para o meio do vale da situação que você está passando? Será que Deus está querendo te mostrar, né, através dessa mensagem, né, o que você está passando e qual é o contexto que está ao redor, né, da sua vida? Né, comece a refletir aí na sua casa, no seu cantinho, né, e comece a olhar para os lados, né, porque Deus, ele faz assim conosco. Deus, ele nos mostra a realidade da situação. Ele não coloca panos quentes, né, ele não passa, né, a mão, ele mostra a realidade. Né? Se nós estamos em pecado, ele vai nos mostrar o pecado. Se nós estamos em falha, ele vai nos mostrar a falha. Ou seja, ele vai nos colocar no meio do vale e vai mostrar, né, o que nós precisamos, né, fazer, qual é, né, a situação real, né, que nós estamos passando e o que, né, nós precisamos fazer para mudar a situação. Então começa a refletir aí, né, o que está te levando, né, o que Deus está te mostrando no meio desse vale. Então, no versículo 1, ele coloca, né, ali o profeta no meio do vale. No versículo 2, ele mostra a situação. Né? Deus faz, né, o profeta rodear, diz ali, né, no versículo 2, e me fez rodear. Então, ele mostra por completo, né, o que está acontecendo, né, qual é a gravidade, qual é a proporção. Né? Ele não omite, né, uma palavra para você nessa noite. Deus não omite nada. Ele te mostra a situação, né? Ele te faz rodear no meio do vale, para que você, além de enxergar o vale de ossos secos, né, você enxerga também a gravidade do problema, né, a gravidade da situação. Olha, meu irmão, eu estou em pecado, ok? Qual é a gravidade desse pecado? Porque muitas das vezes a sociedade, o mundo em si, você vai encontrar, né, pessoas que estão em pecado, pessoas que estão no erro, mas elas não entendem que estão no erro. Elas não entendem a proporção do erro dela. E muitas das vezes você vai conversar com aquela pessoa e ela fala que ela não está no erro, que ela não está em falha, que ela não está errante e o mais. Ela não entende a proporção, a gravidade daquela situação. Meu irmão, se você entendesse, né, que a sua vida está em perigo, o que você faria? Se você tivesse que passar por uma rua muito perigosa, o que você faria? Você ia se jogar lá no meio, né, no meio de um tiroteio, você ia se jogar ali no meio? Ou você ia falar, não vou por aí não, por aí é perigoso. Agora imagine o tanto de pessoas que estão convivendo, né, com o risco de perder a sua salvação, mas elas não têm noção dessa gravidade. É isso que o Espírito Santo quer transmitir para você nessa noite, né? A gravidade, né? Te colocar no meio da situação, te mostrar, né, a proporção, né, o perigo, né, que nós estamos correndo em perder, né, a nossa salvação a partir da hora que nós começamos estar no meio do vale, mas não entendemos a proporção, né, o perigo que ele nos causa. Depois, Deus faz uma pergunta, né? Ou seja, Deus é honesto. Deus fala ali sobre o sobrenatural. Deus, ele não omite nenhum ponto para a gente. Muitas das vezes as pessoas não acreditam,
né, ou não segue a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é sincera. Quando você vai na Bíblia, não é simplesmente como um livro, né, de conto de fadas, um livro, né, que conta uma história que no final todos viveram felizes para sempre. Então a palavra de Deus ela mostra, né, pessoas, situações, né, que homens, mulheres, né, que viveram o sobrenatural de Deus, mas quando erraram, né, teve ali as consequências. Né? Então, naquele momento, Deus faz uma pergunta: ó, poderei reviver esses ossos secos? E o profeta, né, responde: Senhor Deus, tu sabes. Né? Porque, em contrapartida, o profeta Ezequiel também sabia, né, que Deus pode todas as coisas. Né? Deus nos mostra, Deus nos faz, né, ver a proporção de tudo aquilo, né, que está acontecendo ao nosso derredor. Mas Deus também, né, nos faz entender que Ele, né, pode fazer o sobrenatural acontecer na vida daqueles que o buscam, daqueles que, né, procura adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, diz lá no versículo 4, profetiza sobre esses ossos. Então, Deus manda, né, Deus poderia, né, fazer, né, aqueles ossos simplesmente reviver, né, simplesmente, né, se colocar de pé. Mas Deus manda, né, Deus queria usar Ezequiel, assim como Deus quer nos usar. Deus quer te usar. É interessante quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê vários versículos, várias passagens bíblicas onde Deus poderia simplesmente fazer um milagre, mas Ele mostra para o homem, né, que Ele quer usar o homem. Né? Foi assim, né, no primeiro milagre lá de Jesus no casamento, ele simplesmente poderia transformar a água em vinho, mas não, Ele manda os serventes encher, né, as talhas com água. Né? Foi assim, né, naquele homem cego, ele poderia simplesmente curar e a pessoa enxergar. Não, ele vai lá, faz o lodo, passa no olho, né, da pessoa, depois fala para que ele vá, né, ali lavar. Isso, né, nos mostra que Deus ele tem, né, ele quer que nós participamos, né, de toda a sua trajetória, né, de tudo aquilo todos os sonhos que ele criou para a igreja. Então eu pergunto para você nessa noite, depois de te mostrar tudo, depois de fazer você analisar a proporção, ele manda você profetizar. Então eu quero te falar, né, aí na sua casa, né, aí no seu cantinho, profetize sobre essa situação que você está passando. Profetize sobre, né, os seus filhos. Profetize sobre o seu trabalho. Tenha fé, né, que sobre a palavra do Senhor, né, você vai profetizar, né, e você vai ver, né, o milagre acontecer. Esses ossos secos significa, né, que a situação já estava ao extremo, né, já estava sequíssimos, né, sequíssimos. Em algumas traduções já usa, né, essa expressão, estava sequíssimo. Então, era um estado já, né, bem avançado. Muitas das vezes na nossa vida a gente pensa que já está tudo, né, acabado, já está tudo destruído, mas Deus manda a gente profetizar. Ele pode fazer um milagre? Pode, mas Deus quer te usar. Deus quer que você seja um instrumento, né, um instrumento de bênção, um instrumento, né, que vai, né, levar uma palavra de paz, uma palavra de ressuscitar, né, de reavivar, né, os sonhos, os projetos, né, de todos aqueles, né, que estão, né, no meio desse vale.
Deus te levanta, assim como levantou Ezequiel no meio daquela nação. Deus vai te levantar, né, no meio da sua família, no meio do seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde você estiver, Deus vai te levantar. Agora creia, né, creia que Deus te levantou como profeta, Deus te levantou como homem, como uma mulher, né, de Deus, e Ele vai te usar de uma forma sobrenatural. Creia nisso e você vai ver a glória de Deus, você vai ver o milagre de Deus, você vai ver os ossos secos se levantar no meio do vale. E diz lá no versículo 6, porém nervos sobre vós. O que o profeta está querendo dizer? Porém Deus é que está pondo. Então não toque na glória de Deus. Uma coisa muito importante. Muitas das vezes Deus manda o profeta, né, falar. E o profeta aumenta, o profeta, né, muitas das vezes Deus mostra a luz de uma vela, e o profeta, né, fala ali que está vendo uma grande luz. Então, palavra de hoje, né, vá até onde Deus, né, falou para você ir. Né, um ponto muito interessante aqui é que o profeta, né, fala segundo a palavra de Deus, assim como Deus me deu ordem, né, diz as Escrituras. Isso é de fundamental, né, importância para as nossas vidas. Depois, 7 e 8, então profetizei conforme a ordem recebida. Né? Então, irmãos, irmãs, nós estamos preparados, né, para ouvir essa ordem de Deus e cumpri-la, né, de acordo com o que Ele, né, está falando para que a gente faça. É sem temer. Imagine aquele profeta no meio daquele vale, né, e Deus fala agora, profetiza sobre esses ossos secos. Se fosse nos dias de hoje, a gente fala, que isso, Deus? Olha o estado desses ossos aí, já estão sequíssimos, não tem como isso aí reviver. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus, né, falou para você profetizar, né, então profetize, né, crendo, né, que aquela ordem vem diretamente de Deus. Então tenha certeza no seu coração e profetize, né, porque Ele vai reviver esses ossos secos. Todas essas situações que para você, né, está perdida, né, está num estado avançado, né, e não tem mais jeito, Deus vai fazer reviver, né, todos esses sonhos, todos esses projetos. Ou seja, a obediência a Deus. O profeta não acrescentou nada. E ele vê o milagre acontecendo. Ou seja, enquanto eu profetizava, eis que se fez um grande rebuliço. Né? Ou seja, o movimento vai acontecer. Muitas das vezes a gente começa a profetizar e aí a gente vê, né, as coisas acontecendo no nosso derredor e fala assim, nossa, mas a minha vida estava tão tranquila, tão boa, né? E de repente começou a acontecer essa tempestade de coisas aqui, né, e tal. E Deus começa a trabalhar e você fica atemorizado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não gosta de bagunça. Olha só o que fala, cada osso com seu osso, isso significa ordem. Deus não gosta de bagunça. Deus vai entrar na situação, Deus vai entrar na vida daqueles que você profetizar ou em qualquer área da sua vida e você vai ver o mover, você vai ver, né, a bagunça, né, sendo organizada, né, você vai ver os ossos se juntar, cada osso com seu osso, não tem, né, com osso com antebraço, clavícula no fêmur, não. Deus vai organizar a sua vida, Deus vai organizar, né, o seu trabalho, a sua escola, né, a sua vida financeira. Se você orar nessa noite, você profetizar, Deus vai entrar com a provisão e você vai ver um rebuliço, você vai ver, né, um grande barulho, você vai ver um grande movimento acontecendo e você, né, vai ver que Deus vai organizar tudo. Porque se você pedir para Deus entrar, né, e consertar esses ossos secos que está, essa bagunça que está, nessa desorganização que está na sua vida, em qualquer área da sua vida, você vai ver realmente um mover acontecer. E esse mover é para que você, né, entenda
É necessário que na hora que Deus começar a agir, a gente entenda o agir de Deus. A gente entenda o movimento que Deus está fazendo para que venha se consertar aquilo. Não adianta, né, a gente pensar que se a gente está com a nossa vida financeira, né, então, ou seja, de vale de ossos secos para vale de corpos. Então, ou seja, né, ali Deus fez o milagre, mas, né, não estava por completo. Muitas das vezes as pessoas, né, elas querem receber um milagre, e quando a gente vê, quando elas vê Deus transformando, né, na metade do milagre, ela se dá por satisfeita, né, ela se dá, né, por completo, né, tudo aquilo que ela lutou, tudo aquilo que ela planejou até aquele momento, mas Deus, ele quer mais, né? Deus, ele quer, né, abençoar muito, muito, muito mais a sua vida. Então, né, o que a gente vê? Deus falando ao profeta, olha, profetiza ao Espírito. Então, de um vale de ossos secos para um exército, né? Ou seja, né, Deus está mostrando aqui que através de toda aquela situação que a gente estava, de toda aquela situação precária, de todo aquele movimento, né, de fracasso, Deus transforma aquele vale em um exército, né, grande, né, e poderoso. Né? Por quê? Porque Deus, ele tem, né, algo muito maior do que a nossa mente, do que o nosso pensar pode imaginar. Então Deus quer te levantar através de você, fazer um grande exército no seu lar, no seu trabalho e na sua escola. Ou seja, em qualquer área da nossa vida, Deus quer nos colocar como testemunho. Deus quer nos colocar como homens e mulheres de Deus, né, que vão adiante, que lutam, né, que profetizam, né, que vão atrás do sobrenatural de Deus. Então, nesta noite, que você possa, né, receber, né, e conquistar todos esses milagres. Porque muitas das vezes, né, acontece o que a gente vê, né, nos nossos dias de hoje. Muitos crentes, eles vão para o vale, mas acaba, né, se tornando um osso seco. O que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas das vezes a gente, em vez de influenciar, a gente acaba sendo influenciados, né? E muitas das vezes a gente perde a autoridade de Deus na nossa vida. Mas, para a gente finalizar, eu quero te dizer que Deus, né, ele quer que você tome posse, né, dessa autoridade, né, que você, né, receba esse poder para profetizar, para poder abençoar, para poder, né, transformar, né, todas as situações da sua vida, né, em bênção, em palavra, né, de ressuscitar. Né? Então profetize vida na sua vida. Profetize vida na sua vida. Profetize, né, que a sua vida, né, vai ser, né, um canal de bênção, né, um canal, né, de conquista para todos aqueles que estão ao seu redor, para todas as situações, né, que Deus vai te abençoar. Então, que nessa noite, né, que essa palavra possa servir, né, de ânimo, né, para você, de ânimo, né, para que você possa caminhar segundo a palavra de Deus. E se Deus te levar para um meio do vale, né, você possa profetizar, você possa abençoar todos aqueles que estão ao seu redor. Em nome do Senhor Jesus, né, eu profetizo na sua vida nessa noite. Amém? Quero agradecer, né, a todos aqueles que esteve presente, né, nessa noite. Que Deus possa te abençoar de uma forma sobrenatural. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, eterno e altíssimo Pai, é debaixo da tua graça, Senhor, debaixo da tua vontade, que nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra nessa noite. Que o Senhor, Deus, possa nos conduzir, Senhor, por essa jornada desta vida, Pai. Ó Deus, e aonde que o Senhor nos conduzir, que todos nós
possamos profetizar, Senhor, a todos aqueles que tiver ao nosso redor, ó Deus, em toda situação, ó Deus, que vier a acontecer na nossa vida, a gente possa profetizar e assim, ó Deus, sendo qualquer situação, que ela possa se transformar em bênção, em paz, em alegria na nossa vida, por mais que a situação esteja ao extremo, Pai, de uma forma decadente, mas através da Tua palavra, que a gente possa profetizar e assim, ó Deus, a gente possa ver o Teu agir, o agir da Tua palavra e assim a gente caminhar no Seu sobrenatural. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Abençoa, Deus, todos aqueles que estão aqui presentes. E assim, ó Deus, o Senhor nos dê uma boa noite e um resto de semana abençoado para a tua honra e a tua glória. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, e até uma próxima oportunidade.